Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos neste momento meditar na palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 15, versículo 8, 9 e 10. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Vamos orar neste momento para meditarmos na palavra do Senhor. Pai, muito obrigado pela tua presença sobre nós. Nós te louvamos, engrandecemos o seu santo nome, porque o Senhor é bom o tempo todo. Senhor, nós enaltecemos a tua presença sobre nós e te pedimos, Pai, humildemente que o Senhor venha falar aos nossos corações. Senhor, eu preciso neste momento ser um canal de bênção a transmitir a tua palavra sobre aqueles que precisam, Senhor meu Deus, de uma palavra não do homem, mas de uma palavra tua, preparada pelo Senhor. E eu sei que o Senhor nesta noite tenha nos revelar a sua doce palavra, que nos salva, que nos transforma, que nos conduz ao caminho e à direção certa. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a te servirmos, nos ajuda, Senhor, a te buscarmos, porque eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor quer realizar sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus, amém? Eu gostaria de meditar com você nesta passagem da dracma perdida. E o capítulo 15, ele nos conta a respeito de percas, a começar da ovelha perdida, e na sequência, a dracma perdida. E esta palavra nos conta que esta mulher, ela simplesmente não aceitou ficar com apenas 9 dracmas. Uma moeda grega da época. E a passagem, ela nos conta que essa mulher até então tinha 10 dracmas, perde uma, e ela então decide procurar, ela decide acender a luz, e quando ela acende a luz, ela decide varrer, e ela faz estas sucessões de ações, e às vezes nós começamos exatamente assim como esta mulher, perdendo algumas coisas que aparentemente são pequenas, e por serem pequenas são insignificantes. Nós começamos a perder coisas aqui dentro de nós, dentro da casa. Mas eu gostaria de que você se atentasse comigo nesta palavra, porque as percas internas na casa daquela mulher sinalizavam e sinalizam para mim, para você, que elas vão desenvolver, elas vão desencadear
grandes percas lá fora. As percas pequenas, aparentemente insignificantes dentro de uma casa, trarão grandes consequências lá fora. E é por isso que esta mulher, ela decide procurar. Tudo começa com as pequenas percas dentro de nós. E o que eu venho tratar com você nesta noite fica como um tema gravado sobre nós, os nossos corações. É que nós precisamos recuperar o que está perdido. Esta é a palavra que Deus tem para o meu coração e para o seu coração. Nós devemos recuperar o que se perdeu, o que está perdido. E quando nós falamos em percas, nós estamos falando de algo que até então nós tínhamos ao nosso domínio, ao nosso controle, à nossa posse, e a partir desse momento nós não temos mais. Perdemos. E quando falamos em percas, nós falamos de algo que possui valor. A palavra do Senhor, ela é bem clara no livro de Apocalipse. Ela não vai dizer para nós que nós perdemos o primeiro amor. Ela diz que foi deixado o primeiro amor. E a bem da verdade é que nós perdemos muitas coisas aqui dentro, porque nós a deixamos ser perdida. Nós deixamos por influências, nós deixamos por comodismo, nós deixamos perdermos a essência de Deus dentro de nós, porque somos influenciados, porque nos acomodamos a perder estas coisas. Ela sabia que ela tinha colocado em algum lugar aquela dracma. Ela sabia que em algum lugar dentro da sua casa estava aquela moeda. Nós entendemos que dentro da casa ninguém perde. Você já muitas das vezes sentiu falta de alguma coisa dentro da sua casa, mas você não perdeu, porque ela está dentro da sua casa. Você só realmente vai dizer que perdeu algo quando você perde fora, aonde você não sabe nem aonde procurar. A bem da verdade é que dentro de casa você não perde, você só não sabe aonde você colocou. Você não sabe aonde você deixou. E você procura dentro da sua casa porque você sabe que você vai achar. Esta mulher sabia que tinha perdido esta dracma dentro da sua casa. E ela sabia que por estar na sua casa ela não havia perdido. E que ela podia, ela tinha condições de encontrar. E muitas das vezes, coisas dentro de nós, elas vão sendo deixadas para trás. E nós não a procuramos. Nós não agimos como esta mulher agiu. Nós não damos atenção. Eu perdi. E está bom. Eu não preciso dar atenção, eu não preciso ir atrás. Mas esta mulher, ela não se contentou com 9 dracmas. E muitas das vezes eu e você estamos nos acostumando com percas.
Porque aparentemente as percas iniciais, elas começam dentro da casa e não fora. E por acharmos que perdemos dentro de casa e temos a condição de qualquer dia acharmos, nós não damos importância. Nós não damos o devido valor. E esta mulher nos ensina que ela foi atrás. Ela não se contentou com as suas 9 dracmas. Ela queria ter as suas 10 moedas no devido lugar. E a palavra nos conta que ela acendeu uma candeia. E aqui vai o primeiro ensinamento para você, que internamente perdeu o rumo da sua vida, perdeu o controle das suas emoções, dos seus sentimentos, perdeu dentro de si alguma coisa que falta para preencher esta lacuna, que até o momento é impreenchível. O que esta mulher faz para encontrar a dracma, para preencher o vazio em que estava sobre a sua vida, é ela acender a candeia. É isso que Deus quer te ensinar nesta noite. Acenda a presença de Deus, do Espírito Santo na sua vida. Você precisa acender a candeia espiritual, que nada menos e nada mais é a presença do Espírito Santo. Nós perdemos muitas coisas porque a candeia está sem luz, desligada, não foi acesa. A presença do Espírito Santo já não está sobre nós. A presença do Espírito Santo foi deixada de lado, sem o seu devido uso. Mas aquela mulher, quando perde, ela decide acender. Porque somente com a candeia acesa ela encontraria a sua dracma perdida. Há muitas coisas que internamente você perdeu dentro de você, foram deixadas de lado, não foi dado o devido valor, a atenção necessária e você perdeu. Você sabe que está por aí, mas se hoje você precisar dela, não está sobre o seu poderio, porque você deixou de lado. E esta mulher entende que para ela encontrar o que lhe faltava, ela precisava acender a candeia. Você precisa acender a ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Você precisa deixar que o Espírito Santo entre, faça morada, a sua presença esteja sobre a sua casa espiritual, para que você possa encontrar o que se perdeu, os sentimentos ruins que estão sobre a sua vida, tomando posse do seu caráter, tomando posse da sua estrutura, das suas ações, dos seus pensamentos. Eles não vão se esvair, eles não vão sair, eles não vão te deixar, enquanto você não acender a presença do Espírito Santo sobre a sua vida. Você vai continuar se perdendo, você vai continuar sem encontrar aquilo que até então era valoroso e se perdeu sobre a sua vida. Aquela mulher, ela então decide acender, e quando ela acende, ela encontra algumas coisas. E o que nos leva a entender é que o seu olhar aberto agora pela candeia consegue enxergar sujeiras dentro de sua casa, porque a passagem nos conta que ela precisou varrer, ela precisou limpar, porque estava cheio de sujeira. Mas nós só vamos conseguir ver a sujeira quando a luz do Espírito Santo nos guiar.
Quando nós damos lugar à presença do Espírito Santo, Ele vem, Ele ilumina, e nós vemos as bagunças que nós mesmos ocasionamos. Você entende que ela saiu à procura de uma coisa e ela acabou encontrando outra? Ela acabou descobrindo outras coisas. O intuito inicial dela era achar a dracma perdida, e ela acaba encontrando sujeira. Você precisa ter ação do Espírito Santo sobre você, porque você está olhando as percas sentimentais, emocionais, espirituais, físicas, materiais. Você se indaga, você pergunta, você não entende o porquê perdeu estas coisas. Você não sabe o porquê você perdeu, aonde está, como você pode receber novamente, achar novamente o que você perdeu, você não entende. Mas a ação do Espírito Santo está te conduzindo para abrir o seu olhar para outras coisas. O seu foco só está nas percas. E o Senhor quer abrir o seu olhar, a sua visão espiritual. No livro de Jó, a palavra do Senhor nos diz que o Senhor primeiro fere para depois curar. É antilógico. É algo em que nós não conseguimos enxergar inicialmente o milagre, a vitória. Mas às vezes o Senhor precisa permitir percas na sua vida, para que você possa ter a ação do Espírito Santo sobre si novamente, para que você possa acender novamente a candeia espiritual da tua vida, orar mais, buscar mais, servir ao Senhor, adorar ao Senhor, se voltar aos caminhos do Senhor. E neste momento, então, o Senhor vai preparar a cura. Você está ferido porque perdeu muitas coisas. Perdeu o seu casamento, perdeu o seu filho para o mundo. Você não consegue ter uma devolutiva de vitória sobre si, do seu empenho na sua família. São fracassos, são percas. Mas antes de Deus te dar a vitória, você precisa ter a ação do Espírito Santo sobre você, para que Ele possa te mostrar as sujeiras que você precisa limpar de si mesmo. Esta palavra é para mim. Eu não estou sobre essa tribuna fazendo um discurso. Eu estou querendo viver esta palavra. Nós precisamos ter a ação do Espírito Santo para que Ele nos ensine, nos instrua e nos mostre as sujeiras internas de nós mesmos, para que possamos varrer, para que possamos limpar. Aquela mulher entendia que precisava varrer toda aquela sujeira, tirar aquela sujeira da sua casa, a bagunça visual, a poluição visual, para que ela tivesse maior finalidade, facilidade de encontrar o que ela havia perdido. Quanto maior fosse a sujeira, mais dificuldade aquela mulher teria de encontrar a sua moeda. Quanto maior for a sujeira na minha vida e na sua vida, maior dificuldade será de encontrarmos o que nós perdemos. E se tratando de esfera espiritual, nós não vamos encontrar o que se perdeu enquanto nós não limparmos esta bagunça e esta sujeira dentro de nós, dentro da nossa casa espiritual. Nós precisamos, como segunda verdade a ser ensinada nesta noite, não aceitar perder. O que acontece é que quando nós perdemos em primazia,
coisas que aparentam ser insignificantes, coisas que aparentam não ter o devido valor, coisas pequenas. Nós nos acostumamos com estas percas, e nós acabamos nos acostumando de uma forma em que quando perdemos coisas grandes, nós já nos damos por vencidos, por finalizado. Não há mais jeito, não há mais perspectiva. E o Senhor me induz nessa noite a falar para você que você não pode aceitar as percas. Você não pode aceitar o que se perdeu. Seja em que época for, seja em que período for. Porque o que você perdeu tem valor. Eu volto a repetir, você não perde o que não se tem valor. Porque ninguém volta a procurar o que não há valor. Nunca se perdeu o que não tem valor. Mas você perde o que tem valor. E você não pode se acostumar a perder aquilo que Deus entregou para você, aquilo que Deus permitiu ser bênção na sua vida. Você não pode se acostumar com as percas. E o inimigo, ele vem esfriando a nossa vida espiritual. Nós vamos apagando a candeia, para que nós nos acostumemos com as percas. E quem não acende a candeia está acostumado com percas. Você não pode estar acostumado. Você precisa chamar, você precisa acender a ação do Espírito Santo sobre você. Ela não descansou enquanto ela não encontrou aquela moeda. Porque a própria palavra nos conta que ela depois conseguiu encontrar. E foi motivo de muita alegria, de comemoração, por ela ter encontrado aquela moeda. Sabe por quê? Sabe qual é o motivo de ela ter comemorado? Porque ela não aceitou ficar com 9 moedas. Ela queria as 10. Você está aceitando a vida que você está vivendo? Você está aceitando como seus filhos estão vivendo? Como o seu casamento está indo? Você não pode aceitar. Aquela mulher não aceitou. Deus está nos alertando para estas coisas, para que nós começamos a buscar e não a perder. Sabe, meus irmãos, não adianta nós procurarmos lá fora o que foi perdido aqui dentro. Não adianta você achar culpados, não adianta você apontar, não adianta você caluniar, não adianta você difamar, porque o que se perdeu foram os seus valores. O que se perdeu foi o seu caráter. E eu estou falando para você não de um caráter civil, eu estou falando para você de um caráter espiritual, frutos do Espírito. Personalidade cristã. Nós não podemos querer achar culpados. A moeda está perdida dentro de nós. O que nós perdemos, perdeu dentro e não fora. Muitas perdas estão acontecendo lá fora por causa do que está acontecendo aqui dentro. Se aquela mulher tivesse que pagar alguma conta, tivesse que se alimentar e tivesse que usar as suas dracmas posteriormente no comércio, na rua, lá fora, ela não teria, faltaria. E nós percebemos que o que nós perdemos dentro de nós vai fazer falta lá fora. Você está entendendo o motivo de você estar perdendo tantas coisas financeiras, espirituais, emocionais? Dentro da tua casa tem muita coisa errada. No seu serviço tem muita coisa errada. E quando eu digo de coisas erradas, eu estou falando, você
tem perdido algumas coisas. Falta alguma coisa. Nas suas finanças falta alguma coisa. Mas a dracma, ela foi perdida dentro de casa. E você não pode se acostumar com as percas internas, porque elas serão responsáveis pelas percas de fora. Você já pensou se essa mulher dissesse: não, tudo bem, eu perdi, está tranquilo, não tem problema, eu fico com as 9, se eu perder mais uma eu fico com 8, eu ainda tenho, está tudo bem. Eu perdi a vontade de orar, está tudo bem. Eu perdi a vontade de buscar o Senhor, está tudo bem. Eu perdi a vontade de cultuar o Senhor no templo, tudo bem. Eu perdi a vontade de servir, eu perdi a vontade de liderar, eu perdi a vontade de fazer algo para Deus. Está tudo bem. Eu tenho outras coisas, eu tenho outros compromissos. Está tudo bem. Afinal de contas, eu ainda tenho 9 dracmas. Não tem problema eu ter perdido isso. Não tem problema eu ter perdido a comunhão com Deus. Não tem problema eu ter perdido o contato com os meus irmãos. Não tem problema. Não. Aquela mulher, ela não aceitou perder. E nós geralmente estamos aceitando a perder. E o que é para nós deixarmos de lado, nós não aceitamos perder. Brigas nós não aceitamos perder. Discussões nós não aceitamos perder. A nossa defesa da nossa moral, nós não queremos perder. Mas o seu compromisso com Deus você perdeu. O que era mais importante você perdeu. E isso causa muito espanto. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas, elas precisam colocar algo e elas não colocam. E o que elas precisam tirar, elas não abandonam, elas não tiram, elas guardam para si. Nós estamos fazendo uma inversão de valores na nossa vida espiritual. Você precisa voltar a acender a presença do Espírito Santo sobre você e não aceitar perder o que é de Deus. A oportunidade que Deus está te dando para você fazer a obra dEle, no nome dEle, na presença dEle. Porque é hora de você varrer todo o mal interior. Essa é a terceira coisa que eu quero falar para você. Primeiro você acende a candeia. Primeiro você acende a presença do Espírito Santo. Segundo, você se posiciona a não perder, a não aceitar percas. E terceiro, você varre todo o mal interno. Você precisa varrer. Você precisa limpar essa sujeira. Porque as suas perguntas, as suas interrogações são sempre a mesma. Eu estou perdendo, o que está acontecendo? Cadê a vitória? Eu não estou entendendo. Mas eu pergunto para você nesse momento, o que você deixou entrar? O que entrou sobre a sua vida? O que entrou sobre os seus sentimentos? O que entrou sobre os seus ouvidos? O que você deixou entrar? O que você ouve? Quais são o rol de pessoas do seu relacionamento? Porque tudo que você está deixando entrar, tudo isso vai causar coisas dentro de você. Isso que você está deixando entrar saudável, te faz bem, espiritualmente te alimenta, te edifica, porque é exatamente o que estamos recebendo que nós vamos
repassar. O que você está recebendo te põe para cima, te encoraja a acender a presença do Espírito Santo. O que você está recebendo na sua vida te impulsiona a você ser uma pessoa que não aceita perder o que realmente é de valor, o que realmente vai te levar para o céu. Você precisa varrer hoje tudo aquilo que te contamina, tudo aquilo que te oprime, tudo aquilo que te põe para baixo, tudo aquilo que te desfavorece, toda crítica não construtiva. E 90% das críticas são não construtivas. Você precisa varrer isso hoje, urgente, do seu coração, da sua alma. Você está acostumado pela influência alheia a deixar a sua casa suja, empoeirada. Você precisa varrer isso urgente. Você precisa limpar isso urgente. Você precisa deixar a sua casa limpa para você encontrar o que você perdeu. Com sujeira você não vai encontrar. Você precisa faxinar. É uma palavra forte, mas você precisa até se alienar. Porque se a partir do momento que pessoas, ações, coisas, elas nos distanciam, ela nos faz perder o que é de Deus, nós precisamos nos separar. Nós precisamos dividir. Dividir? Eu não estou entendendo. O Senhor sempre fala para estarmos unidos. Como dividir? Sim, o Senhor fala, ou você escolhe servir a Deus, ou escolhe servir Baal. Esta frase te dá o quê? Qual é a interpretação? É Deus falando, tem que dividir, tem que separar. Nós precisamos nos separar. Nós precisamos, quando falamos de santificação, é isso. Santificação é se distanciar para um momento de purificação, se distanciar do que não presta, se distanciar do que vai me fazer morar no inferno. E sem santificação ninguém verá a glória de Deus. Deus chega para o profeta e diz, olha, fala para o meu povo, ou eles servem a Baal, ou servem a Deus, servem a mim. Tem que dividir. Mas eu falo em dividir de isolamento. Eu não falo em dividir de você ficar metade sendo uma coisa e metade sendo outra. Você precisa limpar de uma vez. Metade sendo uma coisa e metade sendo outra é a mesma coisa do que você varrer a sujeira debaixo do tapete. A casa continua suja. Você precisa se limpar. Você precisa varrer. Os sentimentos que não vão te levar a lugar nenhum. Os sentimentos de indignação. Os sentimentos de raiva. Os sentimentos de ódio, de amargura, de vingança, de opressão. Você precisa de uma vez por todas. Você está me escutando? Você precisa de uma vez por todas fazer uma faxina. Limpar. Para de se distrair com coisas que não vão te edificar. Para de perder tempo ao lado de pessoas que vão fazer você cada vez mais perder as suas dracmas. Foca no Espírito Santo de Deus. Acende a candeia, varre, limpa. Deus vai te dar vitória, Deus vai te dar um milagre. E por quarta e última consequência, a palavra de Deus, receba isso em nome de Jesus. A palavra de Deus nos guiará
para nos reencontrarmos com a alegria. A palavra de Deus nos guiará para nos reencontrarmos com alegria. Esse texto todo nos ensina a chamar a presença do Senhor, a não se conformar com percas, a varrer o mal interior de nós mesmos. Porque por quarta consequência ele nos ensina que a palavra de Deus, ela vai nos direcionar, vai nos projetar, vai nos conduzir, vai nos inserir, para que possamos nos reencontrar com a alegria que foi perdida. O livro de Gênesis 1 nos diz que Deus diz: haja luz. Mas eu acho algo engraçado, porque somente no quarto dia Deus criou o sol e a lua. O sol para dominar e clarear o dia, a lua para dominar a claridade da noite. Quando o Senhor diz haja luz, sabe que luz é essa? É a palavra de Deus. Essa palavra que você está escutando aí na sua casa agora. É essa palavra que você está ouvindo neste momento. Essa palavra que está aí saindo deste aparelho de celular, do teu notebook, da sua Smart TV, desse veículo que você está usando. A palavra de Deus, quando o Senhor diz haja luz, Ele estava já dizendo para nós que a luz é a palavra de Deus que vai iluminar as nossas vidas. Você quer a presença do Espírito Santo sobre você? Você quer achar o que foi perdido? Você quer acender a candeia de novo? Você quer sentir a presença do Espírito Santo? Você só vai ter esta luz sobre si, sobre a sua vida, sobre a sua casa interior, quando você estiver direcionado, se alimentando pela palavra de Deus. O salmista, ele é tão maravilhoso, enfático, quando ele diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Varre hoje tudo que não presta. Não dê descanso. Não se dê por cansado enquanto você não encontrar aquilo que foi perdido. Se levanta hoje, se põe de pé hoje. Olha para si mesmo, no seu interior. Veja que precisa ser mudado, que o Espírito Santo precisa lapidar. Se instrua na palavra de Deus, se alimente na palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ser somente alimentada por terceiros. Você precisa buscar o conhecimento na palavra de Deus. E esse conhecimento só vai vir através da ação do Espírito Santo. Será que você não deixou coisas? Será que você não está se preocupando? Peça hoje para o Espírito Santo. Porque muita coisa Ele vai te ajudar a varrer. Muita coisa Ele vai te ajudar a pôr para fora dessa casa. Você não pode continuar perdendo. Não descanse enquanto você não encontrar. Pois uma hora você vai comemorar. Se você se levantar, se você continuar perseverante, se você continuar sendo cheio do Espírito Santo, se você continuar lapidando o seu interior, a sua casa, a sua morada, se você continuar tirando esses sentimentos maus da sua vida, se você não se der por vencido e não aceitar perder, uma hora você vai encontrar essa dracma perdida, aquilo que tão de valoroso foi tirado da tua vida. Você vai encontrar, uma hora você vai comemorar, uma hora você vai achar. E lhes digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Coisas importantes
têm sido perdidas lá fora. Você perdeu muita coisa lá fora. Porque tudo começou com uma perca aqui dentro de uma moedinha. Dentro de casa. E o Espírito Santo, Ele quer te ajudar. Mas quem perdeu foi você. O Espírito Santo, Ele vai te ajudar. Se você acender a candeia, Ele vai te ajudar. Mas quem varre é você. Quem perdeu foi você. Ele vai te ajudar, Ele vai te conduzir a encontrar. O que você não puder fazer, Ele vai fazer. Mas Ele está falando para você, é você quem vai fazer a faxina. É você quem vai varrer. Ele pode te ajudar a arrancar sentimentos do seu coração. Mas você precisa se autoajudar. Com birras. Com egoísmo. Você não vai conseguir. Porque o Espírito Santo vai trabalhar, vai agir de forma compacta, auxiliada. Você precisa se levantar. Você precisa buscar. Não ignore o que não pode ser ignorado. Não ignore o que não pode ser ignorado. Me escute bem nessa noite. Não ignore o que não pode ser ignorado. Ela correu, procurou. Você precisa correr, procurar, isso é trabalho seu. O se levantar, o buscar a presença do Senhor, isto é seu. Batei e abre-se-vos-á. Buscai e me acharei. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Isso é trabalho seu. Você precisa se levantar. Eu preciso ver a minha necessidade e eu preciso agir dentro dessa necessidade. O Espírito Santo te auxilia. É um agente de milagres. Mas ele só pode te auxiliar quando você mesmo vê a sua necessidade. E você agir dentro dessa necessidade. Você precisa agir dentro dessa necessidade interior. Você precisa modificar. Você precisa mudar. Você precisa operar dentro de você aquilo que se perdeu. Aonde você se perdeu? Em que momento você se perdeu? O que você precisa consertar? Não ignore o que não pode ser ignorado. Recupera o que você precisa. E termine alegre comemorando. Porque Deus vai proporcionar. Se você tomar posse dessa palavra e viver esta palavra, Deus vai proporcionar momentos de celebração, momentos de alegria, momentos de comemoração, momentos de vibração. Alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Ela reuniu as amigas, ela reuniu as vizinhas. E ela disse isso para suas vizinhas. Ela disse isso para suas amigas. É momento de comemorar. Porque eu chamei a presença do Espírito Santo. Porque eu não aceitei perder. O Espírito Santo, quando eu acendi a candeia, Ele colocou sobre mim que eu não poderia aceitar perder. E você não vai perder em nome de Jesus. Porque essa palavra chegou hoje na sua casa. Essa mulher comemorou. Porque ela varreu a sujeira da sua casa interior. E agora ela podia comemorar. Porque através da palavra de Deus, lâmpada para os meus pés e a tua palavra, ela conseguiu reencontrar a alegria. Ela conseguiu comemorar. Ela conseguiu celebrar. O tempo de celebração está chegando sobre a sua vida. Se você aceitar e assumir viver essa palavra na prática. Retirar do interior da sua alma coisas que precisam ser limpas e você sabe o que é. Você sabe o que precisa ser limpo. Você sabe o que precisa ser mudado.
tempo é hoje, o tempo é agora. Você que está esperando o quê? Levante-se, se autoajude, peça a ação do Espírito Santo sobre você, porque o tempo de comemorar, o tempo de se alegrar, está chegando sobre a sua vida. Recupere o que foi perdido. Esta é a palavra de Deus para você nesta noite. Recupere o que foi perdido. Amém? Vamos orar em nome de Jesus para encerrarmos esta live. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada e eu quero te pedir que as tuas bênçãos estejam sobre a vida dos teus filhos, que nós possamos ser como essa mulher, não nos darmos por vencidos, que nós possamos, Senhor meu Deus, recuperar tudo aquilo que foi perdido, que nós possamos nos alegrar, Senhor, mas de tudo isso que nós possamos varrer, faxinar os sentimentos maus que estão nos conduzindo a percas, que estão conduzindo a nossa família a percas. Então, Senhor, nos ajuda. Abençoa os meus irmãos neste momento que escutaram esta palavra, e que eles possam ser edificados, transformados, e possam em tempo muito breve se alegrarem e recuperar o que eles perderam. Nos devolve, Senhor, a dracma perdida. Nós queremos valorizar hoje, Senhor, pequenas coisas na sua presença que nós deixamos de lado. Nós queremos valorizar. Queremos nos encher da tua palavra. Queremos sermos alimentados. Queremos possuir tudo aquilo que o Senhor entregou nas nossas mãos. Fica com os meus irmãos. Abençoa os meus irmãos. Continue abençoando a semana dos teus filhos. Senhor, todos os pedidos de orações que foram, Senhor, meu Deus, mencionados nos comentários, todos os pedidos de orações que foram, Senhor, meu Deus, Pai, entregues ao pastor, à igreja. Senhor, nós abençoamos os teus filhos e que a bênção se estenda sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre as necessidades. Tudo, Senhor, meu Deus, está sobre as suas mãos. Abençoa, Pai, em nome de Jesus, a vida de cada um dos teus filhos. E nós nos alegramos na sua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Deus te abençoe, fique com esta palavra. E eu gostaria de liberar sobre você a bênção apostólica, pela confiança e honra que o pastor, presidente desta igreja, me constituiu nesta noite. Amém? Coloque a sua mão assim, na sua casa onde você está, para você receber as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as doces e infindáveis consolações do divino, eterno, amado, doce Espírito Santo de Deus, esteja sobre a sua vida, não tão somente agora, como para sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Boa noite.